O valor patrimonial do MGLG caiu pela metade em menos de um ano, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas, antes de a gente entrar diretamente nas informações do vídeo, nas informações do fundo, deixando o disclaimer aqui que eu não estou fazendo nenhuma recomendação de compra ou venda e todas as informações da apresentação foram extraídas dos relatórios gerenciais, fatos relevantes e principalmente do balanço patrimonial do fundo. Bom, primeiramente, antes de a gente comentar do fundo em si, é interessante a gente voltar um pouco lá atrás. No final de 2021, lá em setembro de 2021, o fundo ele fez uma emissão, onde conseguiu só 25% do valor que ele queria captar. Ou seja, teve uma captação só de 25% daquele montante total que ele queria. E nesse mesmo período, ele já tinha acordado com o BTLG que ele iria comprar 4 imóveis do BTLG. Como a gente tá vendo aqui, eles não conseguiram captar todo o montante que eles queriam, eles fizeram o quê então? Eles se alavancaram, ou seja, contraíram dívida para o fundo para contraíram dívida para estar fazendo aquisições dos restantes dos imóveis. Bom, nessa proporção, antes de a gente entrar também para entender todo o contexto ali do fundo, é interessante a gente saber que hoje o fundo ele tem 5 imóveis, sendo que 4 deles era do BTLG, do BTG Logística, e foi comprado aí então pelo Mogno Logístico. O que acontece é que um deles já está para ser devolvido, já soltaram um fato relevante, e esse imóvel aí do supermarket, ele vai ser devolvido para o BTLG. Então, a gente vai comentar disso mais para o final do vídeo também. Bom, primeiramente, o MGLG, ele tem uma SPE dentro do fundo, tá? O que é uma SPE? Uma sociedade de propósito específico. Por que a gente precisa falar disso? Porque 2 fundos, que é o da Magna e da Cerati, estão diretamente no fundo, estão diretamente no CNPJ ali do MGLG. Os outros 3, o da Volkswagen Man, o Idin também, o do Supermarket, não estão. Eles estão dentro dessa SPE e a SPE pertence ao fundo. Por que o fundo fez isso? Tá? Para vocês entenderem. Para ele conseguir se alavancar, contrair uma quantidade grande aí de dívida, e poder conseguir pagar todos os imóveis que eles queriam colocar no portfólio. Bom, então agora a gente vai desmistificar, vocês já entenderam aí o que aconteceu dentro do fundo, desde o início ali, os imóveis que eles queriam comprar, que eles adquiriram para dentro. Agora a gente vai entender o balanço, desde outubro de 2021 até agora, o que aconteceu. Bom, primeiramente, a gente precisa entender que, sabe a gente precisa entender o que está dentro aqui do balanço patrimonial. Bom, tem os ativos, o patrimônio líquido e o passivo, certo? Eu não vou explicar aqui exatamente o que é balanço, eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo já deve entender, mas vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender que imóveis, esse valor representado em imóveis é o valor de mercado, ou o valor de patrimônio dos imóveis, desses 2 imóveis aqui que a gente está vendo aqui em cima, o de Magna e o de Cerati, beleza? Esse valor aqui, ó, que a gente está vendo de 98 milhões, ele está dentro direto do fundo. E a SPE aqui embaixo é referente a a SPE que está aqui embaixo, que também é parte de ativos, é referente a esses 3 imóveis aqui. Ou seja, esses 3 imóveis estão dentro dessa SPE. Então, esses 172 milhões de reais, 172 milhões e 400, representam esses 3 imóveis. E esses 98 milhões representam esses 2 imóveis aqui de cima. Então, vamos lá. O que aconteceu? Qual foi o primeiro impacto, o grande impacto que teve aí no valor patrimonial, O que a gente viu foi o seguinte: o valor dos imóveis, que está dentro aqui direto do fundo, do Mogno Logístico, de Magna e de Cerati, teve um impacto de 99 milhões, veio para 74 milhões. Ou seja, eu já vou até passar aqui para a próxima página para vocês entenderem. O fundo, ou melhor, os imóveis do fundo, esses 2 imóveis, tiveram uma reavaliação e no ano, o primeiro ali teve um impacto de 24%, negativo, e o segundo de 20%. Ou seja, perderam, de acordo com o avaliador, esses imóveis se desvalorizaram em um ano. Então, vamos lá. Se o imóvel valia 1 milhão, foi lá o avaliador disse que
tá valendo 20 milhões a menos, 20% a menos, significa que ele está valendo 800 mil reais hoje. Foi isso que o avaliador fez. Logo, o valor patrimonial dos fundos de tijolos, como é que eles são compostos, né? Pelo valor dos imóveis, ou seja, que o avaliador vai lá e avalia aqueles imóveis. Então, a soma daquilo dá o valor patrimonial do fundo de tijolo. Então, a gente viu já aqui que o novo valor, o novo preço aqui, o novo valor, na verdade, que o avaliador deu, veio os dois imóveis juntos para 74 milhões de reais. Que são esses dois imóveis aqui da Magna e da Cerati, que não estão dentro da SPE, tá? E sim dentro direto aí do fundo. E antes desses 74 milhões, foi o que a gente viu, o fundo ele tinha o valor de... Os dois imóveis, na verdade, somados, tinham o valor de 99 milhões de reais. Esse impacto aqui, no final do ano, referente aos 99 milhões, que era o que valia os dois imóveis juntos, então agora a gente viu que agora está valendo 74 milhões. Esse foi o primeiro impacto, em janeiro, que a gente viu aqui o valor patrimonial cair. Mas agora, o que aconteceu nesse segundo valor patrimonial aqui, que de 83 em um mês veio para 76 reais, que teve mais uma queda? Bom, aí já foi referente ao passivo, tá? E passivo, para todo mundo entender, né? Todas as obrigações que uma empresa ou um fundo tem referente a terceiros. Por exemplo, obrigações por aquisições de imóveis, que é esse primeiro aqui. Nada mais é do que as obrigações que o fundo ainda tem que pagar para o BTLG, para outro fundo, ou seja, para terceiros, que é um dinheiro que vai ter que sair porque, por exemplo, a venda foi parcelada e tem mais 57 milhões que o fundo tem que pagar lá para o BTLG. Isso é o passivo, é as obrigações que tem junto a terceiros. E compromissadas é referente à dívida, tá? Então, aqui dentro estão, né, as dívidas, ou seja, tudo que o fundo contraiu de dívida, ele vai ter que pagar lá na frente também, porque é uma dívida que ele botou dentro do portfólio do fundo. E o que a gente viu aqui, que de janeiro para fevereiro, teve um aumento teve um aumento aqui nessa questão das compromissadas, né, de 71 para 101 mil. Eu sei que o fundo em setembro ali, ele tinha pego 90 milhões, né, de dívida a IPCA mais 6,5%. E por que teve esse impacto grande aí então, né? Que o fundo, aqui ó, que nem comenta aqui, IPCA mais 6% que o fundo tem de dívida. Basicamente, pela seguinte questão, aqui eu vou desmistificar o balanço patrimonial. Vamos supor que dentro do ativo tenha R$1.000. Aqui um exemplo, tá? No passivo tem que ser a mesma coisa, isso aqui é um balanço patrimonial, tem que ser o mesmo valor. Porém, de passivos representa 500 e de patrimônio líquido, que é o valor patrimonial, também representa 500, certo? Só que essa dívida, o fundo, ele está pagando esse 6,5%. E esse IPCA, como que a gente está vendo nos últimos meses? A gente está vendo o IPCA vindo bem alto, né? Acima dos 10%. O que acontece é que esse IPCA, acho que também não foi previsto por fundo e nem por ninguém, né? Tinha sido previsto que ia vir um IPCA tão alto ainda continuar esse ano. O que acontece é que quanto mais isso vai incrementando na dívida, porque isso vai aumentando o valor da dívida, né? Porque eles vão ter que pagar esse IPCA, quanto mais a dívida aqui vai aumentando, ou seja, de 500 passa para 600, porque eles vão ter que pagar essa correção monetária pro credor, ou seja, para quem emprestou o dinheiro. Quanto mais aqui vai aumentando, aqui vai diminuindo, o patrimônio líquido vai diminuindo. Então, se aqui vem para 600 e os ativos continuam o mesmo valor, aqui vem para 400. Então, não é mais 500, agora é 600, 400. E da mesma forma, se aumenta mais um pouco. Aqui vai vir para R$700, por exemplo, tá? E aqui vai vir para 300, patrimônio líquido. Aqui tô fazendo bem simples para todo mundo entender. Mas o que eu tô querendo dizer para todo mundo? Aqui dentro está essa dívida de IPCA mais 6%, que está se valorizando, né, que está aumentando e que o fundo vai ter que pagar. E como é que é o cálculo do valor patrimonial? É os ativos menos o passivo. Então, esse R$1.000 menos esses R$700, menos os R$700 que vão se formar, é igual aos R$300, que é o novo patrimônio líquido. Ou seja, isso vai diluindo do patrimônio líquido. Então, a dívida dentro de um fundo imobiliário, ela pode ocasionar isso. E é isso que a gente está trazendo aqui. Outro fator importante
é o seguinte, a gente viu então que teve mais essa queda brusca aqui, né? Brusca não, teve essa queda aqui dentro do valor patrimonial por conta dessa dívida que está sendo acumulada. Se eu não me engano, desde o período que eles contrataram aqui a dívida, tá? Até agora já deu entre 7% e 9% aí de IPCA, então é bastante coisa, né? E além disso, tem outro fator muito importante que a gente precisa levar em consideração, tá? Que é o seguinte, os imóveis dentro daquela SPE, lembra lá no início que a gente estava comentando da SPE, da Sociedade de Propósito Específico, que tinha 3 imóveis lá dentro, também se desvalorizaram, de 172 veio para 139 mil, por conta do avaliador. Então, como desvalorizou aqui também a questão dos ativos, e aqui, ó, como a gente viu, o passivo continuou o mesmo, porque não tem como simplesmente chegar e tirar da dívida, diminuiu mais ainda o patrimônio líquido do fundo, veio para 54 milhões. Então, foi 3 grandes meses aí que aconteceram tudo de uma vez só, né? Tudo um atrás do outro, que teve esse impacto no valor patrimonial do fundo. Então, lá de 99 veio para 47. E tudo isso passou por esses meses aqui que a gente viu e todos esses fatores aqui grifados em vermelhos que a gente comentou agora para vocês no vídeo. E o passivo, né, essa questão do passivo dividido pelo patrimônio líquido, essa questão de alavancagem, de 58% veio para 186%. Ou seja, teve um aumento substancial do passivo dentro do fundo. E agora o valor patrimonial está em 48,20 do fundo. E basicamente é isso que a gente tinha para comentar para vocês referente ao que aconteceu dentro do MGLG nesse curto período de tempo.